Pode sentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do Senhor em 2 Timóteo. Hoje, irmãos, é o primeiro domingo do mês, portanto, é o domingo da exposição do livro de Gênesis. Porém, por uma questão logística, eu vou expor um texto que foi exposto há 3 anos aqui em nossa igreja, já há mais de 3 anos. E à noite nós vamos dar continuidade à exposição de 1 Samuel, que foi iniciada no 5º domingo do mês passado. Portanto, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 10. Vamos ler, irmãos, para nos auxiliar na compreensão do contexto do versículo 9 ao versículo 15, mas apenas o versículo 10 será exposto. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nos achegamos ao Teu culto, Senhor. E mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos iluminando o entendimento, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor seja bondoso, Senhor, e misericordioso com a Tua igreja. Que o Senhor nos ensine e fale a nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o qual inspirou a Tua palavra, Senhor, e é o mesmo que nos ilumina o entendimento e transforma o nosso coração pela Tua palavra, Senhor. Que os alertas necessários nos sejam dados, que os consolos e encorajamentos também, Senhor. Diante de Ti nós estamos e clamamos a Ti por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um conselho comum, sábio e devido no que diz respeito a qualquer caminhada que nós façamos. É muito bom começar bem, mas é melhor ainda, irmãos, terminar bem. Não basta apenas começar bem. É necessário, irmãos, que nós terminemos bem a nossa caminhada ou qualquer coisa que nós façamos. O que nós estamos lendo aqui, irmãos, nessa epístola, em especial o versículo 10, é sobre alguém que começou bem, mas não terminou bem. A segunda epístola, irmãos, de Paulo a Timóteo, ela foi provavelmente a sua última epístola, cronologicamente falando. A última epístola que Paulo escreveu enquanto esteve vivo. Paulo escreveu, irmãos, quando ele estava na prisão em Roma, onde provavelmente, segundo a tese de boa parte dos estudiosos do Novo Testamento, dali seguiu para o seu martírio. Outros vão defender que ele saiu e ainda trabalhou um pouco mais e veio morrer posteriormente, mas convencionalmente essa é posta como a última epístola de Paulo. E ele fala aqui, versículo 6, por favor, do mesmo capítulo. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então o próprio Paulo escreve essa epístola a Timóteo, ciente de que provavelmente dali da prisão ele iria para estar com o Senhor, passando pela a morte. Ele escreve então essa epístola, irmãos, a Timóteo, que era tido por ele fala isso extensamente na epístola como um filho na fé, porque de fato Paulo evangelizou e Paulo discipulou Timóteo na caminhada com o Senhor. Timóteo, ele era filho de mulher judia, temente ao Senhor, que esperava a manifestação do Messias,
mas era filho de um pai grego, de um homem que não temia ao Senhor. Então a sua mãe e a sua avó discipularam Timóteo na sua infância, como Paulo fala isso em 2 Timóteo 1, 4 e 5, e no capítulo 3, versículo 14 e 15. Paulo, então, conheceu Timóteo, irmãos, na cidade chamada Listra, lá em Atos 16, isso é dito, e então passou a discipulá-lo, e sendo informado por revelação de que Timóteo era chamado para o ministério pastoral, para ser ministro da palavra, então Paulo o conduziu à ordenação junto ao presbitério. Timóteo, irmãos, além de ministro da palavra, além de pastor, Timóteo também tinha em si um outro ofício extraordinário, temporário. Ele era um evangelista. E não, evangelista não é aqui no Novo Testamento meramente aquele que está evangelizando na rua. Evangelista era um ofício extraordinário, presente apenas nos dias dos apóstolos. E o que o evangelista fazia? Havia os apóstolos escolhidos pelo nosso Senhor Jesus, e então os apóstolos, eles tinham a autoridade de escolher evangelistas, de ordenar evangelistas, que eram aqueles que eram imediatos dos apóstolos e que cumpriam um papel de ir nos lugares onde os apóstolos os mandavam ir com a autoridade apostólica para organizar igrejas, para ter aquilo que era necessário em termos de informação para instruir essas igrejas. Timóteo era um desses pastores evangelistas. Timóteo, ele foi com Paulo em várias viagens, mas num dos últimos momentos que nós temos sobre Timóteo, ele foi designado para ser pastor da igreja de Éfeso. É aqui que tem a primeira carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo, instruindo a Timóteo como um pastor evangelista que deveria organizar a igreja, ele diz, é assim que a igreja tem de funcionar. É isso que os presbíteros têm de fazer. É assim que a igreja, os diáconos têm que trabalhar. Então, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, irmãos, Paulo ele está lhe dando uma certa forma de um tratado eclesiástico, mostrando a Timóteo como que a igreja deve ser organizada. Mas já na segunda epístola, não, irmãos. Paulo não escreve mais tanto com um tom meramente, eu vou aqui lhe mostrar como a igreja tem de ser organizada. É uma carta quase que despedida, na qual Paulo dá as suas últimas orientações, os seus últimos encorajamentos ao seu filho na fé, que vai continuar o trabalho sobre a terra enquanto ele vai estar com o Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, é o final da epístola. E tem muitas exortações aqui, irmãos, muitos direcionamentos, mas algumas coisas nos chocam no finalzinho dessa epístola. Uma delas é essa, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. É nisso que nós vamos meditar hoje, irmãos. Paulo pede que Timóteo vá de Éfeso a Roma o mais rápido possível. E qual é a razão? Ele está só, Paulo diz. Porque Demas me abandonou. A pergunta então, irmãos, quem é Demas? Venha comigo, por favor, para Filemão, versículo 24. Filemão possui apenas um capítulo. Então, versículo 24. O que é que Paulo fala nessa epístola a Filemão? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora venham comigo, por favor, para Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Paulo diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui, irmãos, são dois outros lugares da Escritura Sagrada do Novo Testamento em que Demas é mencionado. E não à toa em Colossenses e em Filemão, porque essas duas cartas foram enviadas juntas. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, e um dos membros dessa igreja era Filemão, que precisava lidar com um problema no seu relacionamento com Onésimo. Paulo então escreve essa carta para auxiliá-los na reconciliação entre Filemão, o dono de um escravo que se chamava Onésimo, que fugiu dele.
Então, nessas duas cartas, Paulo faz menção a Demas. Em mais especialmente, irmãos, em Filemon, Paulo menciona Demas como o seu cooperador. O que era um cooperador, irmãos? Cooperadores eram aqueles irmãos que auxiliavam Paulo em algum aspecto em seu ministério na Ásia Menor. E ele possuía diversos cooperadores, irmãos. Demas era apenas mais um, que ajudava Paulo na pregação, que ajudava Paulo na evangelização. Agora, note que coisa interessante. Demas, irmãos, foi elencado nesses textos ao lado de Marcos. Sim, Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Ele foi elencado ao lado de Lucas, que viajou com Paulo por toda a Ásia. Sim, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele foi elencado ao lado de Aristarco, que em Colossenses é dito que foi preso junto com Paulo por pregar o Evangelho em Roma. Demas, irmãos, preste bem atenção. Demas foi contado entre os grandes, entre os maiores cristãos daquela época, que muito trabalhavam, que muito produziam, que muito serviam e que eram conhecidos de toda a igreja. A igreja de Cristo naqueles dias sabia quem era Demas, porque Paulo falava dele nas cartas. Mas no final da carreira, irmãos, onde é que estava Demas no final da carreira de Paulo? Paulo diz: ele me abandonou. Ele me abandonou. Mas a palavra para abandonar aqui, irmãos, que Paulo usa, se referindo a Demas, não é primeiramente o me deixou sozinho, como se tivesse saído e me deixado falando sozinho, ou tivesse ido embora sem me falar nada. Não é essa palavra que Paulo está usando aqui, irmãos. Há uma palavra no grego aqui específica para Paulo falar que Demas o abandonou. E essa palavra tem a ver, irmãos, com deserção. Os militares aqui sabem o que é que isso significa. Quando um militar abandona o seu serviço, ele está desertando do exército e da sua guerra, da sua função, do seu trabalho. Isso é um crime gravíssimo no meio militar. Para vocês terem ideia, no meio de uma guerra, se um militar desertar, a pena é máxima, é pena de morte. É essa palavra aqui, irmãos, que Paulo usa para se referir a Demas, quando um soldado é alistado e convocado para a guerra, e ele então foge do campo e não continua e não se entrega à batalha, ele está desertando. Demas, irmãos, desertou do exército de Cristo. Quando Paulo, um velho soldado, sofrendo pelo Supremo General, precisava de ajuda, Demas o abandonou. E novamente, irmãos, não foi um mero abandono físico. Porque veja que Paulo em seguida fala sobre os outros cooperadores que não o abandonaram no sentido que Paulo está falando aqui. Tito, é o Tito da epístola que ele escreveu. Tito, ele teve que ir para a Dalmácia. Um outro cooperador, Crescente, teve que ir para a Galácia. De todo ali, Lucas é que ficou com Paulo. Não precisou ir para nenhum outro lugar. Mas não é isso que Paulo está falando com relação a Demas, irmãos. Não foi um mero abandono físico. Foi um abandono espiritual. Foi um abandono espiritual. Ele foi para Tessalônica, o texto diz. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. O porquê dele ter ido para Tessalônica, nós não sabemos, o texto não nos diz. Talvez, pela razão que Paulo está apresentando aqui, ele pensasse que os seus desejos mais profundos pudessem ser atendidos e satisfeitos lá em Tessalônica. Agora, irmãos, qual é a razão dessa deserção que Paulo está apresentando aqui? Ficou claro quem é Demas. Demas é um dos gigantes no meio do povo de Deus naqueles dias. E ficou claro o que ele fez. Ele desertou, ele abandonou o exército de Cristo. Agora, qual é a razão que Paulo apresenta para um pecado tão grave? O texto diz: Demas, tendo amado o presente século. Irmãos,
A história de Demas e estas palavras são tão duras e tão fortes que nós não devemos passar por elas sem uma devida consideração e sem os nossos joelhos tremerem um pouco, para não falar muito. O que é tão pernicioso, irmãos, a ponto de levar um homem que fora contado entre os grandes virar as costas e desistir de tudo? O que é tão grave, irmãos? A preferir o mundo a Cristo. O que é que está por trás de corações como o de Demas que se entregam a esse tipo de caminhada, que desertam do exército de Cristo? O que leva alguém, irmãos, que lutou e sofreu por Cristo e aparentemente caminhava para Nova Jerusalém, simplesmente virar 180 graus e voltar? O que leva alguém a fazer isso? A resposta, irmãos, a terrível resposta está aqui nesse texto. Tendo amado o presente século. É isso que leva, irmãos, alguém a abandonar a Cristo e desertar do seu exército. O amor ao presente século. E é por isso, irmãos, que nós vamos considerar duas coisas nessa exposição. Primeiro, o que é o presente século? E segundo, o que é amar o presente século? E nós vamos ser alertados, então, irmãos, sobre o perigo do amor ao presente século. Veja, por favor, irmãos, novamente o versículo 10. Paulo diz: porque Demas tendo amado o presente século. Essa expressão, irmãos, o presente século, literalmente, é traduzido a era de agora. Literalmente seria essa tradução do grego, irmãos. No Novo Testamento, essa expressão é uma referência ou uma referência à estrutura ou à realidade presente corrompida pelo pecado. É um contraste, o presente século com o século vindouro, ou com a era vindoura, quando Cristo voltar e consumar esta era. Então, era e século, irmãos, são comumente apresentados como sinônimos no Novo Testamento. Presente século e presente era resume tudo o que é contrário a Cristo. Presente século e presente era resume tudo o que é contrário a Cristo. Veja, por favor, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4. Paulo se refere a essa expressão assim aqui: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para não desarraigar deste mundo perverso. É a mesma expressão aqui, irmãos. Essa palavra que aqui é traduzida para mundo é a palavra para era, desta era perversa. Venha comigo para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Então, irmãos, é abundante, isso vai ser repetido em 2 Coríntios 4:4, em Tito 2:12, em Marcos 10:30, em Efésios 1:21. Essa expressão era presente, era perversa, este mundo, este século, se referindo a essa realidade presente corrompida pelo pecado, contrária a Cristo e contrária à era vindoura. Alguns irmãos querem tirar a gravidade do que Paulo está falando aqui com relação a Demas, não dizendo que ele abandonou a fé ou abandonou Cristo, mas que simplesmente ele se importou demais com uma vida mais fácil. Apenas não queria tanto sofrimento. Mas Paulo, ele não usaria uma expressão dessa. Ele amou este século, se fosse simplesmente porque ele queria uma melhoria salarial, porque ele queria uma casa na praia. É muito mais do que isso, irmãos. Agora a pergunta aqui, irmãos, mais importante em tudo isso é: o que é amar o presente século? O que é amar
essa era? E quais são os sinais de que eu estou amando esse século e esta era? Amar o presente século, irmãos, portanto, é amar aquilo que Cristo odeia. É se deleitar naquilo que é contrário a Cristo e a sua palavra. O coração, irmãos, que ama este século, ele vai fazendo concessões, ele vai abrindo mão de coisas, ele vai dando guarida a pecados, ele vai acolhendo a mentalidade mundana, ele vai se entregando ao mundo e o mundanismo vai entrando no coração desta pessoa. O mundanismo passa a ser o tom de quem ama o presente século, irmãos. E os caminhos desse amor, queridos, eles são diversos. Por exemplo, uma privação e um descontentamento que conduzam a uma busca no mundo corrompido por satisfação, visto que esse coração não encontra satisfação em Deus, não admite aquilo que Deus tirou ou não deu o que ele queria. Aí você nota, por exemplo, querido, o perigo do descontentamento que está dioturnamente em nosso coração. Irmãos, eu já vi pessoas apostatarem por causa de descontentamento. Exatamente como Demas. Porque quer as coisas desse mundo e não tem. O descontentamento toma conta do coração e se volta contra Cristo. Esse é um caminho. Um outro caminho, irmãos, é uma opinião que é sustentada com base na ignorância ou em incorreta ou incoerência com relação à fé bíblica e consistente, que cada vez mais exigirá certas posições que se afastarão ainda mais da ortodoxia. E como muitos brincam com isso, irmãos. É só uma opinião. Qual é o problema? Meu querido, uma opinião errada, uma doutrina errada abraçada pode afastar um coração de Cristo. Porque basta abraçar um princípio da realidade equivocado, que isso vai demandar de você ainda mais compromisso. Não poucos crentes eu tive o desprazer de testemunhar, irmãos, com dor relatar isso. Que abraçaram, por exemplo, uma visão marxista de vida. Era só um princípio, um cuidado com os pobres. Veja que coisa maravilhosa. A Bíblia fala sobre socorrer os necessitados. De compartilhar uma concessão a um erro. Uma má interpretação de um ponto doutrinário. Levou a um outro compromisso errado. E a um outro compromisso errado. E a um outro compromisso errado. Daqui a pouco, a bandeira que estava sendo levantada não era de Cristo e do seu reino, mas do império das trevas. Uma opinião errada pode fazer com que o seu coração ame o mundo mais do que a Cristo. Um outro caminho, queridos, uma ideia imatura e ímpia e não ortodoxa sobre o envolvimento com a cultura. Muitos irmãos se apropriam indevidamente da visão reformada e calvinista de influenciar o meio, de influenciar a cultura e terminam fazendo um sincretismo com ela. Não, estou redimindo a cultura. Não, você não está redimindo, você está se conformando a ela. Sabe a conversa para boi dormir? Pronto. É a conversa de muito auto-engano de muitos. E vai abrindo espaço e vai fazendo concessões e daqui a pouco não simplesmente está no mundo, o mundo está no coração. Usa isso para beber um cálice cheio de veneno em goladas. Ou ainda, querido, um caminho possível. O desejo carnal que busca se satisfazer. E que, no primeiro momento, a consciência segura ali. Mas, aos poucos, deixando de lado a palavra e silenciando o grito da consciência, se entregue e dá vazão aos seus desejos carnais. Quantos, controlados por suas paixões, preferem dar vazão a elas, a declarar a guerra que Pedro falou que nós deveríamos declarar. Como peregrinos, Pedro disse, guerreiem contra as paixões carnais do seu coração, mas muitos preferem
dar vazão às paixões carnais, a guerrearem contra as paixões em nome de Cristo. E se entregam, então, ao mundo e ao amor a Ele. Ou ainda, a glória desse mundo, o desejo de muito de ficar rico, ou de ser impiamente reconhecido, ou ser como os ímpios, de usufruir o que eles usufruem, de construir um castelo nesse século, fazem com que muitos se corrompam e se percam no meio do caminho. E ao invés de buscar a glória de Deus nesse mundo, busca a glória do mundo para si mesmo. Queridos, são muitos os caminhos possíveis que pode conduzir o meu e o seu coração ao amor a este século, que podem nos fazer começar uma caminhada como Demas, promissora, mas terminá-la como Demas, amando este século, irmãos. Paulo faz aqui, queridos, um contraste gritante e aparentemente deliberado. Veja, por favor, o versículo 8. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é à toa e não é aleatório que, logo em seguida, no versículo seguinte, ele diz: Demas amou o mundo, o presente século, e não a vinda do Senhor. Quem ama a vinda do Senhor tem uma coroa de justiça guardada. Mas Demas amou o presente século, não a vinda do Senhor, isto é, o século vindouro. Isso nos dá um sinal, irmãos, do que é este amor. O amor, amar ao mundo, irmãos, está posto em contraste com o amar a volta do Senhor, amar o século vindouro. Ao invés de colocar o seu amor na vinda futura de Cristo, Demas colocou o seu amor neste mundo e no que ele poderia lhe dar. Demas, irmão, se entregou ao mundo, e João alerta muito sobre isso. Vem comigo, por favor, a 1 João, por exemplo, capítulo 2, versículo 15 a 17. João fala, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aqui nós temos mais informação do que é amar a era vindoura. É fazer a vontade de Deus. Amar o mundo é não fazer a vontade de Deus enquanto se peregrina nesse mundo, irmãos. E alertas parecidos são feitos nos evangelhos, irmãos. Demas pôs a mão no arado e olhou para trás como a mulher de Ló. Amar o presente século, irmãos, então, é amar o pecado, amar os prazeres que a vida pode dar, independente de Cristo. É seguir o curso do mundo. É amar o que o mundo ama. É aprovar o que os ímpios aprovam. É viver para este século, não para o século vindouro já inaugurado. É viver como se não estivéssemos, irmãos, no horizonte da realidade, da história da humanidade, com o sol já raiando diante de nós, a ressurreição de Cristo. O que Cristo fez, irmãos, é para nos lembrar, essa era vindoura é passageira. Já raiou no céu a era vindoura. Cristo já veio e completou a sua obra. Ele ressuscitou e está sentado à mão direita do Pai. Amar o mundo, irmãos, é viver como se não houvesse era vindoura. E se preocupar mais com as coisas dessa era. Aprovar aquilo que ela prova. Querer
tão somente o que ela pode dar, e não um século vindouro. E a preocupação com o estado da sua alma. Demas, irmãos, amou o presente século. E eu digo novamente, irmãos, como eu já falei outras vezes, quantos Demas, irmãos, com muita dor eu posso contar que já conheci, que eram cooperadores do Evangelho, exultavam em falar de Cristo e das coisas da piedade, mas em algum momento o mundo os cativou e Cristo, pela sua cegueira, perdeu a graça. Se é que algum dia tiveram de fato a graça, e sem dúvida isso é certo. Hoje, na verdade, estão entregues a pecados escandalosos, são militantes de causas contrárias à palavra e desprezam a Igreja de Cristo e o próprio Cristo. É muito doloroso, irmãos, testemunhar isso. Mas a questão aqui, irmãos, não são os outros que nós testemunhamos. A questão aqui sou eu e você. Nós não podemos, irmãos, passar por um personagem como esse, dizeres como esses, sem sondar o nosso coração. Se em alguma medida tem surgido algum princípio de amor por esse século em nosso coração, alguma raiz, algum vestígio, alguma sujeirinha de amor a esse século, querido. Você tem nutrido algum descontentamento e cobiçado algo para a satisfação da sua carne? Aqui está uma raiz, irmãos, de amor a esse século. Nós temos sustentado, defendido, apoiado sutilmente alguma opinião contrária à palavra de Deus, que você sabe que é contrária à palavra. Ou que você se faz de besta de que não é contrária à palavra. Você tem? Aqui está uma raiz de amor a esse século, querido. Você tem praticado alguma relação sincrética com o mundo e a cultura idólatra? Eis outra raiz. A volta de Cristo tem sido para você pouco desejada? Eis mais uma raiz. Você tem buscado a glória deste mundo como o seu castelo? Eis mais uma raiz. Você prefere desprezar a palavra, a desprezar a palavra e acolher o seu pecado, a desprezar o seu pecado e acolher a palavra? Eis a constatação de que já se ama o mundo, o presente século. Quando o pecado é preferível, e eu abraço, e eu me mantenho firme, obstinadamente no pecado, e não abro mão dele, que se exploda o mundo, mas o meu pecado fica aqui. Eis uma raiz, irmãos, de amor ao mundo. Na verdade, eis o próprio amor ao mundo. Irmãos, se algum destes sinais estiver em nosso coração, nós devemos estar alerta. Demas, irmãos, fez grandes coisas pelo reino. Demas fez grandes coisas ao lado de Paulo, mas ao final mostrou onde estava o seu amor. Começou bem, mas não terminou bem, porque desde o princípio maculou onde de fato estava o seu amor. Isso não é uma questão de pouca importância, irmãos. O estado da nossa alma é uma das coisas mais importantes que nós deveríamos atentar. Onde está o nosso amor? Tiago, irmãos, ele alertou. Tiago 4,4, ele disse: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É por isso que o puritano Thomas Brooks, ele falou: o amor ao mundo e o amor a Deus
estão tão distantes um do outro quanto o norte está do sul. Não tem, irmãos, conciliação. O amor ao presente século tragou Demas. E nós não estamos isentos, irmãos, dessa tentação, a começar de mim, que eles expõem esse texto. Todos nós devemos, irmãos, estar em constante vigilância sobre onde está o nosso amor. Se pelo Senhor e a sua volta, ou por esse século. O meu dever como ministro, juntamente com um dos presbíteros, é instar sempre a igreja contra esse perigo. O nosso dever mútuo, irmãos, uns com os outros, é alertarmos-nos mutuamente a qualquer sinal, sobre qualquer sinal de amor a este século. Não nos calemos, irmãos, porque o perigo pode estar diante. Irmãos, ame o mundo, e você será apenas mais um deles. Ame o mundo, e o amor de Cristo e a Cristo será estranho para você. Mais pessoas abandonam a Cristo por amor do mundo, irmãos, do que nós imaginamos. Não brinquemos com isso. E eu preciso aqui, irmãos, antes de nós concluirmos a exposição, falar sobre essa relação da queda e da suposta perda de salvação que algumas heresias têm sustentado no meio da igreja cristã. Eu preciso esclarecer aqui esse ponto, irmãos, porque claramente, irmãos, os irmãos sabem da nossa convicção bíblica que nós temos ensinado para a igreja, de que não há perda real de salvação. Se a graça de Cristo alcançou um coração, esse coração foi alcançado. A salvação em Cristo Jesus não é um bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Ela não está posta sobre a nossa força 1% sequer. Porque se depender 1% de nós, meu querido, desistamos agora, porque isso não vai dar certo. Se depende de nós, estou dizendo que o sangue de Cristo pode ter sido derramado em vão, mas a Escritura diz que Ele comprou a sua igreja com o seu sangue, e nenhum daqueles que o Pai lhes deu se perderia. Mas João fala sobre o que está acontecendo aqui com Demas, irmãos. Lembra? 1 João capítulo 2, versículo 19. Vamos ler o versículo 18 também. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Porque é uma diferençazinha, irmãos, entre aparentar ser algo e ser algo de fato. Em externamente se apresentar como uma coisa e internamente ser de fato aquela coisa. E muitos que defendem a perda da salvação confundem a mera aparência com um ser. A Escritura claramente faz essas distinções, irmãos. Claramente, todo o Israel que saiu do Egito era externamente israelita. Mas tanto em Números quanto em Hebreus, o autor bíblico é claro, dizendo, eles não eram. Eles pereceram no caminho por causa da sua incredulidade. E abundantes exemplos temos disso, irmãos, na Escritura Sagrada. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos, é que Demas não era do meio do povo do Senhor. É por isso que Thomas Watson, ele disse, eu admito que aqueles que são crentes somente na confissão podem cair. Então, ele cita aqui Demas. Demas, sendo amado o presente século, me abandonou. Um meteoro em relação às estrelas logo se evapora. Uma construção sobre a areia cairá. A graça aparente pode ser perdida. Hipócritas ligados a Cristo somente por uma confissão externa, eles não estão enxertados e podem cair. Por isso, irmãos, a necessidade de perseverança. Por isso, a necessidade de experimentarmos de fato a segurança em Cristo, fruto da sua graça operada em nós. Por isso, irmãos, a necessidade de constante autoexame da comunhão dos santos.
Por isso a necessidade semanal de ouvirmos a palavra do Senhor sendo pregada no seu santo dia e no seu culto, para que o nosso coração possa sempre estar posto no devido caminho. Nós não sabemos, irmãos, o que acontecera com Demas. Nenhuma outra palavra no Novo Testamento nos é dito sobre ele. E me parece-me que isso é de propósito. A última palavra que é falada é esta, para que fique nas entrelinhas. Ele, de fato, amou esse século e abandonou a Cristo. Fica-nos o alerta, irmãos. Não nos conformemos com a mera aparência de conversão. Que haja, de fato, irmãos, em nossa alma a verdadeira conversão. Além desse alerta, tem mais duas palavras aqui. Primeiro, querido, crente no Senhor. Se você ter tropeçado e lutado contra os seus pecados, e sendo tentado, tem caído, então você vê um texto como esse, você rapidamente pensa, eu sou um Demas, não há esperança para mim. É melhor eu desistir logo do que continuar essa caminhada. Note bem que o problema de Demas, Paulo não fala aqui da luta, porque um soldado, até o fim, ele luta. Ele morre atirando. Demas desertou. E se você seguir esse raciocínio até o fim, aí sim, você está seguindo o caminho de Demas. Mas enquanto houver vida, enquanto Cristo não voltar, não deserte desse exército. Fortaleça-se na graça do Senhor. Peça graça para que o final da sua caminhada não seja como a de Demas, mas note, ela ainda não acabou. Ela não acabou. Que toda a sua fraqueza, que toda a tentação para amar este século possa ser suprida na graça de Cristo Jesus. Não desista, crente. Não tem sobre você o selo de Demas enquanto você está atirando. Você pode estar mancando, você pode estar tropeçando, você pode estar arriado, necessitando de ajuda. Mas se você não desertou, você não é Demas. A partir do momento que você deserta e você diz, é isso mesmo. Eu prefiro o pecado e o mundo a Cristo. Ali aumenta a gravidade da situação. Mas ainda assim, até aí, até o último suspiro de oxigênio dos seus pulmões, há esperança. Não deserte do exército de Cristo. Mas também você, que não crê em Cristo, você não tem o que desertar, porque você não pertence a esse exército. Você já ama este século. Ele já é a característica da tua alma. Mas hoje, o Senhor está te falando, pare de amar este século e ame o século vindouro. Creia em mim e você será salvo. E você verá que há um amor muito mais excelente a ser derramado. Há um século infinitamente maior e melhor. Demas amou o mundo, irmãos, e desertou do exército de Cristo. Que nós não amemos o mundo jamais, e jamais desertemos do exército de Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, essa palavra, Senhor, coloca temor e tremor em nossos corações, Senhor. Porque eis um gigante que externamente, Senhor, fez coisas muito mais gloriosas e potentosas do que qualquer um de nós podemos fazer. E por ter cedido, Senhor, ao amor ao mundo, abandonou-te, Senhor, desertou do teu exército,
Os nossos joelhos tremem, Senhor, diante disso. E só nos cabe, Senhor, clamar misericórdia. Livra-nos, Senhor, da trilha de Demas. Que o menor sinal, Senhor, de amor a este século possa, Senhor, ser claramente percebido pela obra do Teu Espírito, iluminando-nos e dando-nos percepção, Senhor, disso em nossa alma, em nosso coração. Para que nós, Senhor, jamais desertemos do Teu exército, Senhor. Ser bondoso conosco, comigo, com os presbíteros, com os diáconos, com Tua igreja, Senhor. Para que jamais sejamos vexame e motivo de vergonha, Senhor, como Demas foi para a Tua igreja. Outrora, produzindo no Teu reino, promovendo-o, Senhor, e sofrendo por ele. Depois, voltando as costas para Ti, Senhor. Comecemos bem a nossa caminhada, Senhor. Que pela Tua graça, nós a terminemos bem, Senhor, sustentados pelo Teu Espírito. Que Cristo seja o maior amor da nossa alma, Senhor. E nada nos atraia mais do que Cristo, Senhor. Que o nosso deleite esteja nele, para fazer a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.